Bom dia, eu sou o Osés da Igreja Batista Nova Canaã. Estou nessa manhã aqui, nesse programa abençoado, para trazer mais uma palavra para a tua vida. E a palavra que eu vou estar trazendo está embasada lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Eu creio que, com certeza, você já deve ter ouvido sobre a história de Davi. E essa história nos faz muito pensar, que a caminhada, a vida com Deus, ela não inclui apenas uma iniciação na fé, mas inclui uma jornada, uma vida com Deus. E o que aconteceu com Davi foi que Davi era um homem de guerra, um homem de batalhas, um homem que era acostumado a defender o povo dele. Existem várias histórias bíblicas que eu creio que você conhece sobre Davi, na batalha, na luta, até mesmo a questão do gigante Golias, eu creio que você já ouviu. Mas um certo tempo, Davi não foi para a batalha no tempo de ir. Davi mandou seus soldados, mandou Joabe e ficou em casa, ficou no seu palácio. E numa tarde, levantando-se da cama, ou seja, ele passou ali, vamos dizer, um dia na cama, ou à tarde estava dormindo, ele levantou e foi para o terraço. E lá do terraço, como a casa dele era mais alta ali no povo na sua cidade, ele começou a olhar, e ele olhou e viu uma mulher. E essa mulher foi o alvo, ou foi aquilo que foi usado para ele caísse, para derrubar Davi. E essa queda surgiu exatamente de um tempo de dispersão, um tempo de descuido, um tempo de que ele não estava envolvido no projeto e no propósito pelo qual Deus chamou ele, que foi liderar o povo, inclusive nas batalhas. E o que eu quero fazer a gente pensar bem exatamente nessa dispersão que muitas vezes nós, mesmo sendo cristãos, mesmo aceitando Jesus, achamos que tudo já está realizado na nossa vida. Que nós não precisamos mais ter cuidado, que nós não precisamos mais fazer as mesmas coisas que a gente fazia para Deus, não precisamos buscar mais a Deus da maneira que nós buscávamos antes, porque agora nós já estamos em um patamar. Às vezes a gente pensa que já conquistou o que tinha que conquistar em Jesus. Nós não precisamos mais buscar a palavra de Deus, não precisamos mais fazer aquilo que nós fazíamos antes. Por quê? Porque nós já estamos num patamar maior. Isso, nós cristãos, você servo de Deus, ou você que foi servo de Deus e hoje se encontra num caminho de destruição, num caminho que não tem lhe edificado. Talvez você esteja até se identificando, não precisou nem eu falar muito aqui, você esteja identificando que a sua queda exatamente começou num dia em que você descuidou, em que você não deixou a negligência, deixou as dificuldades dessa vida lhe induzir para outro lado. E Davi, nessa dispersão, trouxe um esquecimento de 3 coisas dele. Primeiro, de quem ele era. Depois, de quem o Deus dele era. E em terceiro, da sua missão. Ele se despercebeu disso. Ele se descuidou dessas 3 coisas. Davi se descuidou de quem ele era. Por quê? Porque Davi nunca foi um homem relaxado. Se nós lemos lá, Davi era um jovem que ele cuidava das ovelhas do pai dele, enquanto o pai e os irmãos estavam em casa. Ele era o contrário disso aqui que essa narrativa diz. Nunca que Davi, ali na sua juventude, iria ficar em casa para
cuidar, para deixar os irmãos dele cuidar das ovelhas, né? Davi se esqueceu quem ele era na sua dispersão. Davi esqueceu, né, que ele era um jovem cuidadoso. Davi esqueceu que ele era um jovem trabalhador. Ou seja, na dispersão, muitas vezes nós esquecemos de quem realmente nós somos. Tem muitas pessoas que esqueceu que realmente ele é. Recebeu uma chamada de Deus, recebeu um chamado de Deus e tem negligenciado isso, tem deixado o chamado de Deus à tona. Nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Porque talvez, se esquecendo de quem nós somos, né, aceitando as mudanças às vezes até confortáveis para nós, nós estamos talvez cavando e trilhando o caminho da queda. Davi também esqueceu quem Deus era para ele. Davi era um homem cuidadoso com Deus. Quando o gigante Golias se levantou ali blasfemando contra Deus, blasfemando contra o povo de Deus, ele diz: quem é esse incircunciso que se levanta contra o Deus vivo? Ou seja, Davi era um homem zeloso por Deus. Ele esqueceu de quem Deus era. Ele esqueceu do zelo de Deus, comparando Davi com José, né? José, quando a mulher de Potifar quis possuí-lo, José falou, né, como posso eu pecar contra o meu Deus? Davi com certeza tinha esse mesmo espírito, mas por causa da dispersão que ele estava vivendo, por causa do descuido, ele esqueceu quem era o seu Deus. Inclusive, depois disso tudo, ele tramou, ele planejou o pecado, ele planejou matar Urias. Aquilo ali não era comportamento de alguém que se lembrava de um Deus tão zeloso qual ele servia. E em terceiro, Davi esqueceu da sua missão, né? Davi foi ungido rei. A Bíblia diz que no tempo dos reis irem para a guerra, Davi era rei, era o tempo de ele ir para a guerra. A missão dele era estar na guerra, né? Davi ficou em casa. Davi ficou usufruindo, talvez, de suas conquistas, talvez até dizendo, olhando para aquela cidade e lembrando de tudo que foi conquistado, né? Então, Davi esqueceu da sua missão. Tem muitos crentes, muitas pessoas que caíram porque esqueceram da sua missão. Caíram porque deixaram de lutar pelas almas, deixaram de lutar pelas vidas, caíram porque deixaram, né, o projeto, a missão que Deus chamou ele para fazer, deixaram essa missão. Meu irmão, né, a vida continua. Talvez você possa já ter tido 5 anos de crente, 10 anos de cristão, né? Você pode estar muito tempo na presença de Deus, mas a fé, ela é contínua e ela é crescente. Nunca nós podemos abandonar aquilo que nós fomos para viver uma vida relaxada, conformada com esse mundo, né? E é isso que eu quero deixar essa meditação para você. Não importa, né, se você, como Davi, negligenciou ou aceitou, né, o conforto, deixou de ir para a batalha. Não importa se você esqueceu quem você era, agora é momento de resgatar. Essa manhã é momento de você levantar e resgatar o que você é, o que o seu Deus é para a tua vida. Momento de você resgatar o projeto, a missão que Deus te chamou. Não importa qual seja, né, as dificuldades ou a barreira que você foi chamado. Mas importa agora é você levantar e estar disposto a resolver, a aceitar o teu chamado no Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe. E que Deus cuide da tua vida, e que nessa manhã venha uma palavra, essa palavra seja para te levantar, para te erguer e tomar realmente uma postura diante do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.